Quem nunca fez um esboço super bonito e na hora de passar a linha acabou errando tudo? Eu tenho certeza que você já fez isso, eu já fiz isso, então nesse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas que eu uso para melhorar a minha line art. Oi, eu me chamo Vinícius Galani e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu vou fazer esse vídeo todo no digital, até para ficar mais fácil de gravar a tela, mas não tem problema se você fazer no papel e caneta. Até porque eu fiz todo o roteiro desse vídeo no tradicional. A primeira etapa que eu faço é dividir a linha em três. Uma linha mais fina, uma média e uma grossa. A mais fina determina a luz, a média, tons médios e a grossa, a sombra. A gente pode aplicar ela desenhando um objeto básico, como um cubo, por exemplo. Como normalmente a luz vem de cima, a parte de cima do cubo eu vou desenhar em linhas mais finas. Já a parte de baixo, onde tem área de contato, eu utilizo linhas mais grossas. Isso dá uma sensação mais tridimensional para o desenho, como se ele estivesse em cima de um chão, e não flutuando simplesmente. Você faz isso com todos os objetos, com círculos, com triângulos, tanto faz. Outra coisa muito interessante também é que você pode adicionar essa sombra de contato quando tem outros objetos entrando em contato, um com o outro. Por exemplo, um cubo atrás do outro, ou um cubo em cima do outro, ou um círculo em cima de um cubo, do lado de um triângulo, tanto faz. Sempre quando tem áreas de contato você desenha essas linhas mais grossas. Outra coisa importante que você tem que saber na hora de estar desenhando é pensar em formas. E o melhor jeito de treinar isso é com formas simples, como cubos, triângulos, círculos e etc. É muito importante sempre você imaginar uma forma tridimensional para o desenho. A próxima etapa são as sombras de projeção. Ou seja, você escolhe de onde a luz está vindo e quando é uma luz muito próxima ou muito forte, o objeto ele gera uma sombra de projeção. Nesse caso eu simbolizei a luz por uma seta, que é a direção onde os raios de luz estão vindo e vão formar sombra atrás do objeto. Como sombra de projeção geralmente é muito escura, eu já desenho ela num tom todo preto. Por exemplo, nessa ponte que eu vou desenhar, se eu estou imaginando uma luz que está vindo lá de cima, ela vai fazer uma sombra exatamente embaixo dela. Agora, se eu quiser desenhar um objeto em cima dela, esse objeto vai estar fazendo uma sombra na ponte que está embaixo. Agora, as linhas médias que eu tinha falado lá no início, elas servem para adicionar mais um valor. Os valores são tons claros e escuros. É interessante você usar de 3 a 5 valores. No meu caso, eu só estou usando 3. E o tom médio ele serve para dar volume ao objeto. Então, quando a gente pinta esse cubo com um tom médio nessa região, a gente está facilitando a leitura de onde está vindo a luz. Então, os tons médios são muito bons para isso. E também você pode adicionar texturas com os tons médios. Por exemplo, nesses círculos. Se você desenhar tons mais suaves, você vai dar essa sensação de algo mais polido, algo mais leve, mais suave. Já quando você utiliza bordas mais duras, você tem essa sensação de estar um objeto sobrepondo o outro e trazendo sombra para eles. Como, por exemplo, nessa textura de escamas que eu estou fazendo aqui. Junto delas eu adicionei um tom mediano para você adicionar texturas em cima dessas escamas. Agora, se você quer desenhar um objeto mais metálico, algo que reflete muito a luz, você pode trazer esse contraste entre o escuro e o claro. Por fim, é muito importante você pensar em forma. Então, um dos melhores exercícios para isso é você desenhar formas aleatórias e desenhar essas linhas para dar a sensação de tridimensionalidade. Quando você está vendo um objeto de baixo para cima, as linhas são curvadas para cima. Já quando você está vendo o objeto de cima para baixo, as linhas são curvadas para baixo. E para aplicar tudo isso que eu falei, eu vou desenhar um personagem bem genérico. Primeiro eu fiz um sketch bem rápido para entender a pose do personagem. E eu desenhei ele em formas básicas para ter essa melhor leitura do personagem. Depois eu abaixei a opacidade e desenhei um esboço um pouco mais completo por cima. Seria a mesma coisa que eu pegar uma borracha, apagasse o mesmo esboço no tradicional e deixasse bem clarinho, depois desenhasse por cima. Essa segunda parte do esboço serve para detalhar o personagem e definir melhor a roupa que ele está usando, o cinto, os objetos, o rosto do personagem. E todas essas partes importantes antes de vir para a linha final. Então eu dei uma pesquisada bem básica em roupas medievais e algumas roupas romanas também. E eu decidi fazer esse personagem com essa capa medieval, um peitoral de linho e por baixo um manto medieval. No peito dele fiz essas moedas de medalhões e na parte de baixo essa saia de escamas.
que pode dar a ideia de ele matou um dragão ou algo do tipo e conseguiu fazer essa saia com as escamas. Ou ele simplesmente achou por aí. Agora na etapa da linha eu vou usar as mesmas coisas que eu falei lá no início. Então zonas que tem sombras de contato eu acabo desenhando essa linha mais grossa, mais escura. Já zonas que tem luz rebatendo eu desenho linhas mais suaves. É bem importante você fazer essas linhas bem devagar para conseguir pensar durante o processo e acabar não se frustrando por desenhar muito rápido e não sair nada direito. E antes de acabar o vídeo, se ele foi útil para você, por favor deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E mais importante, me segue lá no Instagram que eu mostro todos os meus desenhos antecipados antes de sair no YouTube, alguns mesmo até nem saem aqui. Então se você quiser ficar ligado, já segue lá para ver tudo. Bom, esse é o resultado final do desenho, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham ajudado. Lembrando que isso aqui é só uma técnica que eu uso, não necessariamente é o certo a se fazer ou é o errado, até porque é desenho, então cada um tem o seu jeito de fazer e o que você achar melhor é o correto. Então espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.